Alerta geral com relação à dengue em todo o oeste paulista, especificamente na região de Bauru e também aqui, região de Marília. Tivemos em Agudos um idoso que faleceu em razão da dengue, em Piratininga uma mulher. Bauru tem mais de 3.000 casos. Em Marília estamos com mais de 100 casos suspeitos, que inclusive já estão recebendo tratamento contra a dengue, aguardando o resultado laudo do Adolfo Lutz, como também 23 casos oficialmente confirmados com relação à doença. Agora, período de carnaval, de viagens, de integração entre as pessoas, preocupação com relação ao Aedes aegypti, que além da dengue, transmite febre amarela, zika e chikungunya. Por isso, o fundamental é eliminar criadouros do mosquito. Todos os dias, às 4 da tarde, os Larutia cumprem a mesma tarefa. Vedam a casa inteira, mesmo no calor. Esse ritual foi imposto por um inimigo sem dentes ou garras afiadas, mas que dá bastante medo, o Aedes aegypti, também conhecido como o mosquito da dengue, da febre amarela, da chikungunya e do zika vírus. Eu fico com medo, né? Claro, não só da dengue, como de outras coisas. Antigamente você falava... Ele é dengoso. Dengoso tem um outro significado, né? Esse receio do seu Modesto não é à toa. A família inteira contraiu dengue. Eu sentia a água nas minhas costas, doía quando caía nas costas. Falei, tem alguma coisa errada. Uma lição que aprendeu na prática, mas que já tinha visto na teoria. O texto que a gente estudou em sala de aula era dizendo exatamente isso, que o mosquito é o animal que mais mata no mundo. É incrível, mas ele é o animal mais perigoso que existe no mundo. Um levantamento internacional mostrou que os mosquitos matam 725 mil pessoas todos os anos no mundo inteiro. Para dimensionar essa ameaça, as cobras, o segundo bicho mais mortífero do planeta, matam 50 mil pessoas anualmente. Embora a cidade de São Paulo não tenha casos registrados este ano de zika, chikungunya ou febre amarela em humanos, 201 pessoas contraíram a dengue, o que acende o sinal de alerta. Esse animal é um animal assim, bastante voraz em termos de alimentação, né? É um animal bastante inquieto, de hábito diurno. Ele pica, suga um pouquinho de sangue e já vai para outra pessoa. Então a capacidade de espalhamento do vírus por apenas um mosquito é uma coisa assim impressionante. A melhor forma de prevenção das doenças é evitar a proliferação do mosquito Aedes. E aí vale lembrar os cuidados que todos nós devemos tomar dentro de casa. O lixo tem que ser bem acondicionado, garrafa plástica, garrafa de vidro, pneu, enfim, qualquer local passível de acúmulo de água, ele precisa ser evitado. Cada família, na sua casa, no seu local de moradia, cuidar para que ali não haja criadouro. Nada de saber, é só agir. E aí tem que haver uma integração da prefeitura com a população e vice-versa. E vai viajar para o litoral neste carnaval, tomar a vacina contra a febre amarela. Os médicos estão alertando. Só que um detalhe, a vacina só faz efeito 10 dias após a aplicação. Então, tem que ser agora. E agora vamos falar sobre cultura, noite de lançamento de livros, nesta sexta-feira na Biblioteca Municipal. Estamos recebendo Iáguida Campos, que vai lançar o livro Mais que Passarinhos, e a pastora Neia Leite, Vencendo o Mal com a Palavra. Primeiramente, quem está com o microfone? Então, é a Iáguida. Iáguida, boa noite. Boa noite. Bem, falando sobre o livro, então, Mais que Passarinhos. Você comenta. Boa noite a todos. A minha ideia de ter escrito esse livro foi que hoje, atualmente, as pessoas têm sido muito pressionadas a lidar com o sofrimento, né? Hoje as pessoas não são ensinadas a chorar, a sofrer, a vivenciar o que estão passando, mas são ensinadas a mostrar para os outros, para todos os outros que são felizes, que estão felizes o tempo todo, através de redes sociais, Facebook, Instagram. E a ideia de escrever esse livro foi mostrar que nós somos seres humanos e nós sentimos dor, nós passamos por sofrimentos, por angústias, e essa foi a ideia do livro. Então o livro tem pessoas passando por um luto, passando por uma gravidez indesejada, passando por
um divórcio e alguns outros tipos de sofrimento. E a ideia do livro foi colocar que existe uma possibilidade, diante do sofrimento, existe uma possibilidade de continuar caminhando e não deixar o sofrimento dominar os sonhos, o sofrimento decidir os próximos passos. Então, basicamente, foi essa a ideia do livro. Num momento realmente muito complexo. É essa realmente a grande meta, Yara? Sim, essa é a mensagem. Esta é a verdadeira mensagem, de conscientizar que existe o sofrimento, sim, mas existe uma possibilidade de continuar, independente do sofrimento. Vai continuar doendo algumas coisas, por exemplo, um processo de luto, ele continua dolorido por bastante tempo, né? Mas existe uma possibilidade de eu olhar para tudo isso e pensar como eu posso prosseguir agora, né? Se não podemos voltar atrás, nós podemos nos preocupar com a melhor maneira de continuar seguindo em frente. Esse é o meu primeiro livro, sim, e eu fiquei muito feliz com o resultado. E o motivo do nome do livro, Mais Que Passarinhos, eu gostava muito de olhar a liberdade de um pássaro, né? E eu posso entender como ser humano que eu sou mais importante que um pássaro, que nós somos mais importantes que um pássaro, né? Nós temos um papel na sociedade, nós somos pessoas, desenvolvemos as nossas profissões, os nossos trabalhos, procuramos fazer as coisas com excelência e nós somos mais importantes. Se eles tem essa liberdade, nós podemos ter de uma maneira um pouco diferente, mas olhar para as nossas circunstâncias e não deixar com que elas nos prendam e a gente continuar vivendo em liberdade. Eu sei que aqui no Brasil não é fácil, principalmente quem está iniciando na carreira de escritor. E a editora, foi muito complicado? A editora foi realmente um presente para mim, a editora Schutz, de Curitiba. Eu entrei em contato com o editor na véspera do Natal, então foi tudo muito rápido. Ele topou, vamos publicar esse livro. Eu acredito que esse livro vai trazer muita alegria para as pessoas e muita compaixão também, porque todos nós sofremos, não adianta negar. E ele decidiu publicar o livro, a editora inteira, diagramadores, né? As pessoas que trabalham com a gramática, né, foram várias pessoas e todo mundo trabalhou com muita excelência para que o livro ficasse pronto a tempo antes de eu voltar para o país que eu tenho morado agora, que é a África do Sul, e tudo tem acontecido de uma maneira muito especial. Está a África do Sul e a imagem do Brasil lá. Como que está tudo isso, Yagda? A imagem do Brasil lá é que somos pessoas muito alegres, muito felizes. Tanto é que eles gostam muito de conversar com brasileiros. Eu tive o contato com muita beleza natural, muitas coisas. Às vezes a gente vê a África na televisão, a gente só vê a parte mais carente, né? E eu tive contato, sim, com a parte mais carente, mas eu também pude celebrar as coisas boas, né? Trabalhei com vilarejos, comunidades, com crianças, e a gente está lá como base, né? Eu vou pela Jocum, Jovens com uma Missão, e como base nós temos tentado dar o nosso melhor lá e cuidar de crianças, e cuidar de pessoas em casos de risco, né? E a gente tem essa porta aberta, né, por ser brasileiro, por levar a nossa alegria, por levar a esperança e poder cuidar de pessoas. Neia Leite, pastora, também lançando o seu livro nesta sexta-feira. Pastora Neia, boa noite. Boa noite, uma alegria poder estar aqui. Que livro é esse? Esse livro é um livro baseado em 22 anos de experiência pastoral, onde nesses anos o meu ministério, o chamado, né, maior foi na área de libertação e cura interior. Então é um livro baseado nessas experiências e como nós podemos vencer as lutas, essa batalha espiritual que é travada nas regiões celestiais, como a Bíblia nos informa em Efésios 6, no versículo 12, como nós podemos vencer através da palavra de Deus. Então todo o mal, porque Satanás ele vem para roubar a nossa fé. Uma vez que a fé do ser humano ela é roubada, então a pessoa fica aberta, exposta para todos os ataques. Então a sua alma fica fragilizada e vem desânimo, vem a inquietação, a falta de paz, vem prisões,
síndrome do pânico. Então, esse livro trata de todas essas coisas e que tudo isso é possível vencer com a palavra de Deus. Aliás, a gente tem debatido muito aqui depressão e suas consequências, a mais grave, o suicídio. Preocupa muito, não, pastora? Preocupa demais, e é o mal da época, dos tempos, né? Onde as pessoas estão sendo totalmente atacadas nessa área. A sua alma fragilizada, com sentimento de fracasso, com sentimento de inferioridade, de abandono. E a incredulidade também, a falta de esperança, tem sido motivo para que muitas pessoas tirem a própria vida, infelizmente. E muitos jovens, né, principalmente. Quantos livros até agora? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro também. É o primeiro. Vou fazer a mesma pergunta. E a editora, complicado ou não? A editora, por enquanto, não tem. É uma produção independente. Foi uma produção, assim, um incentivo do meu marido, que ele sabe que eu sempre gostei de estudar muito nessa área, tinha muitas coisas escritas, e a ideia foi dele e nós nos lançamos. Então, tive a colaboração de várias pessoas para fazer a capa, como a artista plástica Fernanda Moro, e nós lançamos o livro e estamos aí. Só que o lançamento desse meu livro vai ser no dia 28 de março. Então, confirmando, nesta sexta-feira, Águida Campos, Mais que Passarinhos. Então, da pastora, Vencendo o Mal com a Palavra, em março. É isso, dia Neia? 28 de março, na rua 24 de dezembro, 1340. A sua mensagem final com relação a esse momento e esse livro, levando essa mensagem tão positiva, pastora. A minha mensagem é que, para aqueles que estão se sentindo assim, desanimados, com problemas na família, divórcios, desmotivação, inquietação, sentimento de fracasso, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e nela você pode encontrar fé, você pode encontrar a salvação, você pode encontrar esperança, você pode ter um encontro com aquele que pode te libertar de todas essas coisas, que é Jesus Cristo. E Águida Campos, sua mensagem final com essa mensagem tão positiva no livro Mais que Passarinhos. E Águida? A minha mensagem final é que o meu desejo, é que cada pessoa que pegue esse livro, que leia esse livro, entenda esta mensagem, que a nossa vida não precisa ser uma exposição, que a nossa vida não precisa ser mostrar para as pessoas que se é feliz, que se é alegre, mas entrar em contato consigo mesmo, entender o sofrimento para poder nomear aquilo que está sentindo, para poder superar. E esse é o meu desejo, esse foi o meu intuito de escrever esse livro, de olhar pessoas e ver que elas estão melhorando. Muito bem, parabéns, Águida, parabéns, pastora Neia. Bem, a gente começou o programa falando sobre a proposta da reforma previdenciária e vamos também terminar com esse tema. Afinal de contas, é o assunto do momento. Por telefone, o nosso contato é com Mário Herrera, presidente do Sindicato dos Comerciários de Marília. A preocupação com relação à reforma. Estamos ouvindo opiniões. Mário, quero a sua também. Reforma previdenciária. Você comenta, Mário Herrera. Uma pessoa, por exemplo, Zé Henrique, com 65 anos, ele tem que ter trabalhado 40 anos para poder aposentar com 100% da aposentadoria que ele recolheu. Então isso é um absurdo. Uma pessoa com 40 anos de previdência, numa economia como dessa nossa aqui, que fica desempregado, volta no mercado, faz curso para aprendizagem, para voltar ao mercado de novo, perde tempo, perde dinheiro, e como é que vai pagar 40 anos? Simplesmente ninguém vai aposentar com 100%. Conclusão, você vai pagar sobre 10 salários mínimos, que é o mais, e
não vai receber, porque você vai receber só 80% se você não tiver 40 anos de contribuição. Então isso é nocivo, é ruim para o trabalhador, é o fim do trabalhador que vai morrer trabalhando, se ele tiver emprego. Porque eu quero ver as empresas que vai dar a oportunidade de uma pessoa de 70 anos para trabalhar no comércio. Eu quero ver, eu tô pagando para ver. Então eles fazem a lei e não vê a parte social. A parte social é essa aí. A Previdência, eles roubaram até onde deu. E agora quer descarregar em cima de nós, trabalhador. Então, isso não é possível que os deputados federais e os senadores aceitem esse tapa, esse murro na cara do trabalhador. Muito bem. Obrigado, Mário Herrera. A gente vai continuar repercutindo a proposta de reforma previdenciária. 2 destaques. Você tem veículo final zero? Nesta sexta-feira, dia de pagar o IPVA. Polícia Militar, Polícia Civil continuam realizando mega operação contra o tráfico de drogas em Marília. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.